psicanálise, ela enxerga o ser humano. A psicanálise, o que eu mais me apaixonei quando eu comecei a estudar, é que ela enxerga que alguém, ela é quem é, porque ela vivenciou algumas experiências. Então, todos nós enxergamos a vida, sentimos algumas coisas, temos uma perspectiva com base na nossa história de vida, com a educação que a gente recebeu, com os traumas que vivenciamos, da forma como nós experienciamos a vida, assim a gente foi construído, e essa nossa construção, essa visão, essa perspectiva de mundo, ela é muito respeitada pela psicanálise, né? Então, o que eu achei mais interessante é que quando você começa a se aproximar ali na análise individual por um psicanalista e estudando as obras de Freud, você vai perceber o quanto ele não subestima a dor do outro, o quanto ele não fala simplesmente, isso é frescura, isso é mimimi, né? Você é muito mimizenta, isso aí é mimimi. Não, o quanto tem um respeito muito grande por aquilo que o outro sente, por mais que dentro, né, de uma perspectiva da sociedade, aquilo seria, nossa, mas isso é frescura, por que tá achando ruim isso ou aquilo? Ou até muitas vezes pelo julgamento, por que a fulana é assim? Nossa, que pessoa ruim, nossa, que pessoa maldosa, nossa, que pessoa horrível porque abandonou alguém, porque traiu. E a psicanálise, ela vem com esse olhar de entender as raízes por trás dos comportamentos humanos, né? E não somente isso, o que eu acho mais legal é que eu trabalho na minha prática clínica, eu uno a psicanálise como uma ferramenta de autoconhecimento, onde a gente vai ali trabalhando para entender quais são as raízes que construíram aquela pessoa ali que eu estou atendendo na minha prática clínica, mas isso também, o fato dela ter tido, por exemplo, um pai abusador, uma mãe muito crítica, isso explica porque ela age e sente as coisas que ela sente e age da forma que age. Porém, isso não justifica que ela continue reagindo a tudo que aconteceu. É por isso que eu uno isso ao desenvolvimento da inteligência emocional. Porque você primeiro tem o autoconhecimento, que é você começar a ter autoconsciência, né? Ciência do que está por trás dos seus padrões de comportamento. Mas a partir disso, você começa a desenvolver habilidades emocionais para não ser mais refém das suas emoções, para que você possa agir de forma mais racional e canalizar aquelas emoções de formas assertivas, para que você não simplesmente saia reagindo, e sim agindo intencionalmente para construir a vida que você deseja, né, os relacionamentos que você deseja. Então essa é a visão aí da psicanálise. Ela entende que a pessoa tem um porquê de ser da forma que é e não precisa continuar da forma que está. Ela pode sim se curar, ressignificar e desenvolver uma potência muito grande para que ela possa reescrever a sua história apesar de tudo que te aconteceu, sem desconsiderar a sua dor, mas também sem ficar lá presa, né, ao passado, a tudo o que te aconteceu. E esse ponto é muito importante que a gente pare para observar, porque muitas pessoas criticam a psicanálise por falar que a psicanálise vai muito para o passado. Nossa, mas a gente fica futucando no passado, o que passou, passou. Realmente, o que passou, passou, mas todo o seu passado, ele tá aí no teu inconsciente, né? O que é o olhar da psicanálise. Seria muito bonito, e é muito bonito, né? E simples falar, olha, ignora os bullying que você sofreu lá na infância. Mas a verdade é que, dependendo da forma como você experienciou aqueles bullying, até hoje você, diante dos relacionamentos, você carrega mecanismos de defesa que são muitas vezes acionados quando alguma coisa ali te causa uma ameaça e faz com que o teu inconsciente lembre lá do que você vivenciou na escola. Então,
o nosso inconsciente, ele não tem tempo. Ele não fala assim, agora ela tem 10 anos, agora ela tem 15 anos, agora tem 30, esquece o passado. Não, o teu inconsciente vai te registrando tudo o que você passa ao longo da sua história. E muitas vezes, quando ele se vê ali numa possível ameaça que vai fazer com que você se conecte com aquela dor que você sofreu na infância, ele vai fazer com que você levante alguns mecanismos de defesa, seja de ataque, ou seja de reclusão, né, de bloqueio, para que você não acesse aquela dor. Só que muitas vezes isso acaba impedindo você de ter relacionamentos saudáveis, de ser você em sua essência. Então, muitas vezes, se é necessário, se faz necessário voltar no teu passado, não para remoer aquilo que te aconteceu, mas para ressignificar, para curar, para tratar aquilo, para que ele não possa te acompanhar de uma forma tão ativa ao ponto de atrapalhar aí o teu relacionamento com você mesma, de se sentir mais autoconfiante, mais segura e também o relacionamento com as pessoas ao seu redor, tá? Por isso que é importante sim, a gente não pode desconsiderar o nosso passado, porque ele, né, atravessa quem nós somos e da forma como nós agimos. Semelhantemente, olhando agora para o cristianismo, e eu não falo aqui somente como alguém que estuda, mas como alguém que vivenciou também isso na pele, quando eu me converti ao cristianismo aos 17 anos. E aos 17 anos, eu já tinha um passado de 17 anos, com algumas decepções, frustrações, algumas coisas vividas das quais eu não me orgulho nem de ter vivenciado e nem de ter realizado. E isso me causava um peso, me causava uma culpa. Só que eu não sabia por que eu tinha agido da forma que eu agi. E a partir do momento em que eu ingresso ali no cristianismo e começo a estudar, participar de seminários, de encontros, de retiros, dessa busca mesmo de interiorização, eu comecei a entender que existiam raízes por trás dos meus padrões de comportamento. Lá no cristianismo, lá, né, buscando entender o que estava por trás daquilo que eu agia. E foi ali que eu também fui acolhida, que é o que eu amo na psicanálise e que eu amo no cristianismo, o acolhimento, do tipo, eu entendo por que você age dessa forma e eu entendo por que você não se orgulhou disso, só que não justifica que você continue agindo assim. E ali me foi apresentado ferramentas para que eu pudesse curar, né, as minhas memórias, as minhas lembranças, ressignificar o meu passado e a partir daí desenvolver uma fé prática que fazia com que eu mudasse comportamentos e hábitos que me trouxe mais sabedoria e inteligência emocional. O que a psicanálise também faz. Então, por isso, eu acho que elas não são concorrentes, na verdade, elas têm o mesmo objetivo. E aí, muitas pessoas perguntam, mas Eliane, e a psicanálise cristã? Como que você acha? Isso é saudável, não é? O que é importante que a gente entenda? Existe a psicanálise e ela é uma ferramenta de tratamento terapêutico, de autoconhecimento, enfim, e ela por si só, ela não tem nenhuma espiritualidade, tá? Então, eu queria que você parasse para pensar. Existe ginecologistas. Existem ginecologistas cristãos. Existem psicanalistas. Existem psicanalistas cristãos. Quando você vai ali atrás de um ginecologista, você quer que ela trate, olhando para você, com os estudos que ela tem da área da saúde. Você pode confiar mais nela por ter uma identificação da religião. Pode ser que isso te traga confiança, pode ser que isso te passe credibilidade, pode ser que isso te traga identificação, que você se sinta mais à vontade de se abrir com ela, porque ela tem a mesma prática religiosa que você. Tá tudo bem. Mas
não existe a ginecologia cristã, entende? Então é importante que a gente diferencie isso. A psicanálise, ela é uma ferramenta, né, de tratamento, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, mas ela não necessariamente precisa estar atrelada a alguma espiritualidade, seja ela qual for. Porém, existem psicanalistas cristãos que utilizam a espiritualidade dentro da sua prática clínica. Isso é errado? Isso não é? Bom, desde que isso seja explícito, eu não vejo isso como algo errado. Da mesma forma que se tiver outro psicanalista que gosta de utilizar essa ferramenta unido a outra espiritualidade, seja ela qual for, e ele for explícito na sua divulgação de que ele une as duas práticas e a pessoa adquirir, né, optar, escolher por fazer análise com aquele profissional, tendo em vista essa junção que ele faz, não existe nenhuma contrariedade, né? Nós estamos num país livre, onde nós podemos sim unir uma coisa a outra, desde que isso seja claro. O que não pode acontecer é você simplesmente se apresentar como psicanalista e utilizar a sua espiritualidade na sua prática clínica, porque a pessoa que te contratou não tinha ciência disso, ela não tinha esse desejo de ter essa junção. E aí você pode acabar ferindo os princípios daquela pessoa e inclusive atrapalhando ali, a pessoa estava em busca de uma coisa e de repente tinha outra, e eu sempre escuto, tenho relatos de pessoas que falam, olha, me pediram para fazer isso, me pediram para fazer aquilo outro, que não é uma prática da psicanálise. Então é importante que isso seja explícito, inclusive para quem vai participar, você pode até diferenciar, olha, aqui a gente vai fazer uma ferramenta espiritual, não sei, aqui a gente vai fazer a ferramenta da psicanálise. Eu acho um pouco complexo, mas não vejo que seja algo errado. Gente, a gente tá num país livre, desde que isso seja claro para a pessoa que adquiriu, tá tudo certo, na minha opinião, tá? Agora, quando não se há uma divulgação explícita de que há junção, o que é importante que se pense? Não eu, por exemplo, né, sou psicanalista e sou cristã, mas eu não uno essas duas práticas na minha prática clínica, né, essas duas questões. Eu trabalho como psicanalista. Agora, eu tenho pacientes que optaram por fazer a psicanálise comigo, a sua análise individual comigo, por identificação, sim, da mesma religião. Por quê? E aí eu vou te trazer por que isso acontece. Nós temos alguns contextos que faz com que as pessoas talvez se sintam mais seguras na hora de escolher um terapeuta cristão. A gente vem de dois históricos, né? Nós temos um histórico de que muitas pessoas que eram cristãs, ao procurar terapeutas, se deparavam ali com pessoas que apresentavam coisas que feriam os seus princípios, os seus valores cristãos. E sim, mesmo hoje, com muita informação, com muita coisa assim muito clara na internet, ainda hoje eu recebo relatos de pessoas que vão buscar terapeutas e chegam lá, é apresentado coisas, ferramentas que ferem os seus princípios cristãos. Então, por esse receio por si só, os cristãos acabam por escolher terapeutas também cristãos, psicanalistas também cristãos. Isso é muito comum. O que há de errado nisso? Não há nada de errado, desde que você não venha com esse objetivo de que ali na prática clínica da psicanálise você vai encontrar a espiritualidade, tá? Então, por exemplo, na prática clínica onde não há essa junção explícita, que é o meu caso, não vai ter oração, não vai ter aconselhamento ministerial ou pastoral, né? Nem pastor eu sou, mas enfim, não vai ter nada de espiritualidade. Vai ter a prática da psicanálise
simples e pura e direta, tá? Então é importante ter isso em mente. Outra coisa é, por que eu não acho errado? Eu, Eliane, eu sou mãe, né? Tem 3 meses que a minha filha nasceu. E eu, por identificação, quero passar com uma psicanalista que também é mãe. Qual que é o problema disso? Quer dizer que uma psicanalista que não é mãe, ela não vai me compreender? Ou eu não vou me sentir acolhida? Não, por uma questão opcional, eu quero passar com uma psicanalista mãe. Inclusive, se você é uma psicanalista mãe, manda aqui embaixo que eu quero saber. Mas é uma questão de identificação, de opção, de escolha. E isso acontece também com as pessoas, né, com o cristianismo, muitas vezes se identificar. Puxa, eu queria passar com alguém que é cristão. E o que é importante? Faz diferença? Olha, faz diferenças, porque na hora que eu tô ali trabalhando com algum paciente e ele traz alguma questão que ele tá vivenciando no campo da espiritualidade ou no campo da igreja, na convivência, muitas vezes por já vivenciar esse mesmo ambiente, às vezes a gente consegue trazer um exemplo que se assemelha muito e que a pessoa consegue compreender aquela questão. E também existe uma questão no meio do cristianismo dessa dúvida do que de fato eu estou vivendo, que tem raiz espiritual e raiz emocional. Então, muitas vezes a gente consegue ali também trazer, né? Muitos dos cristãos vêm acreditando que tudo é espiritual e acaba se deparando, encontrando que na verdade são questões emocionais. Então, isso também é uma das coisas que facilita quando a pessoa busca um terapeuta que tem a mesma religião, tá? Aqui no caso aqui eu estou utilizando o cristianismo. E isso sim, na minha prática clínica, eu utilizo exemplos, já usei exemplos bíblicos, da mesma forma que eu uso exemplos de personagens de filmes, da mesma forma que eu já usei, quando eu tô atendendo um advogado, eu utilizo exemplos da profissão dele para esclarecer uma ferramenta ou alguma coisa. Da mesma forma que eu tô atendendo uma professora, eu utilizo um exemplo da sala de aula, da forma como ela dá aula, para exemplificar. Da mesma forma, eu também posso utilizar um exemplo bíblico ou uma questão que se vive dentro do ambiente religioso para exemplificar, para que a pessoa tenha mais clareza. E, gente, isso acontece o tempo todo. Um profissional, quando ele tá, eu passando, né, ali com qualquer outro profissional, um obstetra, um ginecologista, um dentista, e ele pergunta ali a minha profissão, muitas vezes ele usa a minha profissão para explicar alguma coisa técnica. Então isso é extremamente benéfico, saudável, acessível e torna ali a prática ainda mais rica, né? Mas quer dizer que se você procurar um psicanalista que não é cristão, você não vai conseguir trabalhar as questões emocionais, ou ele vai ferir os seus princípios, valores bíblicos? Não. Um profissional sério, ele vai aplicar a prática clínica, a psicanálise na prática clínica de forma séria, que não vai ferir os seus valores religiosos, cristãos, seus princípios, e vai te ajudar e vai trazer outros exemplos que de alguma forma você também vai ser beneficiado, tá? Mas qual que é o problema de você buscar alguém que você se identifica? Nenhum problema, tá? Então é muito importante que a gente esclareça isso, tá ok? Bom, é isso. Eu espero